Câncer, seja muito bem-vindo ao Veza que Tarô. Hoje nós teremos uma leitura intuitiva e atemporal sobre a sua semana. Pode ser que essa leitura saia espelhada se não ressoar com você. Por favor, procure aqui no canal outras leituras, porque nós não temos apenas o nosso signo solar, nós temos todos os signos e todas as casas em nosso mapa. Curtam, compartilhem, se inscrevam. Para quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. E lembrem-se de ativar o sininho para receber as notificações aqui do canal. Energia para Câncer, por favor. A nostalgia caiu aqui. Então a gente tem uma energia de lembranças, de memórias, talvez para alguns apego ao passado. Alegria, tá. Pode ser que você ou alguém se pegue pensando, olha essa energia que saiu na leitura de ontem de Gêmeos, essa também, se pegue pensando em memórias do passado e que trazem muita alegria. Aqui a gente tem amor à espreita no corte, olha a cegueira, proteção, alegria e a tentação, também saiu na leitura de ontem. Se não for você, aqui tá falando de alguém, tá? Que lembra bastante do que aconteceu entre vocês. Mas não se lembra de uma forma negativa, não. Apesar de alguém aqui poder se sentir responsável por algo que aconteceu. Porque embaixo aqui da nostalgia a gente tem a responsabilidade. Embaixo da bem-aventurança temos a paz. E embaixo, da solidão, puxei duas. Almas gêmeas e malícia. Ah, entendi. É porque em algum momento aqui, essa pessoa ela pode ter agido com malícia em relação a você. E isso meio que tira a paz dela, entende? Isso meio que perturba alguém. A liberação e o guia. Mas essa pessoa aqui, ela tá sendo encaminhada para se libertar. Para se libertar aqui dessas lembranças, se libertar de alguma questão. Ou pode ser você que tenha feito isso com alguém, não sei. Gente, aqui tá tão quente. Esse lugar onde eu tô, tá fazendo tipo assim 31 graus, 32 graus. Eu não tô conseguindo lidar com esse calor. Tá insuportavelmente quente. A gente nem tá no verão ainda. Do que exatamente estamos falando aqui? Sobre o que exatamente estamos falando aqui? As de ouros no fundo do deck. 6 de paus. 2 de paus. E rainha de ouros. Aqui, pelo que parece, essa pessoa ela tá esperando alguma manifestação sua para ir até você. Porque aqui é como se essa pessoa ela estivesse em dúvida a respeito de algo. 2 de espadas clarificando 6 de paus. 8 de paus clarificando 2 de paus. E o louco clarificando a rainha de ouros. E o 8 de paus me fala de notícia. Ele tá clarificando justamente o 2 de paus. Então é como se dissesse aqui que alguém tá paralisado em algum lugar esperando algo. E pode ser essa notícia aqui. Pode ser alguma demonstração de que você pretende ficar com essa pessoa. Pretende escolher essa pessoa. Não sei. Aqui é como se alguém estivesse em dúvida em relação a você. O julgamento, nossa, o julgamento, carro e as de espadas, é bem isso. Só que assim, Câncer, se prepare, tá? Porque se essa pessoa aqui, se você der um sinal e essa pessoa chegar até você, ela vai simplesmente contar tudo, absolutamente tudo. O julgamento seria essa energia de ir até você, te pedir desculpas, te pedir perdão, eu quero me retratar com você em relação a algo. O carro seria essa movimentação, e o as de espadas aqui seria a explicação, né? Então eu vou tornar tudo claro, eu vou te dizer a verdade. Eu quero que você saiba, né, do que realmente aconteceu. Nossa, gente, o diabo, valete de espadas e 9 de espadas. Essa pessoa aqui, ela pode ter mencionado algumas coisas das quais ela se arrepende muito, sobre as quais ela se arrepende muito. Essa pessoa ela pode ter falado, talvez, coisas pra você também, que ela se arrepende bastante. Isso tem tirado o sono dessa pessoa. Pode ser alguém aqui que tá dormindo pouco, ou tem dormido muito mal, se conseguir dormir, né? O que mais aqui? 4 de ouros, exatamente. Essa pessoa aqui, ela precisa se sentir segura de alguma forma. Ela precisa se sentir segura aqui pra fazer esse movimento em direção a você. 10 de paus. Talvez por carregar muita responsabilidade aqui, muito peso nas costas. Ó, a lua invertido aqui caiu próximo do meu copo de água. Aqui talvez seja questões relacionadas às emoções, que deixem essa pessoa bastante confusa. Por que essa lua caiu aqui, invertida? O que exatamente vocês estão falando aqui na energia da lua? O que exatamente vocês estão falando aqui na energia da lua? 10 de copas.
Felix em cima da tentação. Energia da lua. Energia da lua aqui, coletivo. A rei de paus. Imperador. A torre. E 5 de espadas. Roda da fortuna, rei de paus e rei de espadas. Olha, dê uma olhada realmente na leitura de ontem, tá? Porque eu sinto aqui que é um complemento. Essa lua invertida aqui pra mim tá falando de alguma confusão. Agora eu entendi por que caiu aqui próximo do meu copo de água. Porque a água me fala de limpeza. Então alguma ilusão aqui ela foi quebrantada, eu ouvi. Alguma ilusão aqui ela foi dispersa. Alguma ilusão aqui foi dispersada. Por isso que caiu aqui próximo do meu copo de água. A lua pode me falar de distrações, de ilusões, de enganos, de distorções. E aqui tinha algo a ver com a energia desse imperador. O imperador, a torre e os 5 de espadas. Então tinha alguma sabotagem aqui que estava acontecendo e pode ter sido a nível espiritual que estava impedindo essa pessoa aqui de enxergar uma verdade sobre energias, o que nós temos. Olha, saiu duas cartas de número 10 aqui. 10 de paus e 10 de copas. No louco, energia de peixes. Na rainha de ouros, touro, virgem ou capricórnio. No imperador, Áries, escorpião. Na torre e câncer na lua. Eu sinto aqui que essa pessoa ela se arrependeu profundamente por ter se afastado de você, por ter estabelecido um período de solidão aqui em relação a você, porque essa pessoa ela realmente percebeu aqui que vocês são almas muito parecidas, né? São almas afins. Eu sei que nem todo mundo gosta desse termo alma gêmea, chama gêmeas, mas aqui tem uma coisa de espíritos que são afins. Alguém se arrependeu de algo que pode ter feito em relação a você. Enamorados, gente. Aqui tem muita compatibilidade entre vocês dois. Ó, olha isso. Aqui não é só compatibilidade, aqui é amor. E aqui é desejo. Caramba! Olha, aqui não é apenas desejo carnal e aqui também não é apenas amor. Se fosse apenas amor, seria amizade, seria uma relação familiar, eu não sei. Mas aqui é como se fosse o complemento perfeito, sabe? Na mesma intensidade que vocês se amam, também há muito desejo. Olha, caíram 3 aqui perto da água. Rainha de copas, a roda da fortuna e o ás de espadas. Uau. Olha isso. Clarifica pra mim, namorados, rainha de copas e roda da fortuna. Valete de espadas. A justiça nos enamorados. 6 de copas, a rainha de copas. Rei de paus na roda da fortuna. E 2 de espadas, mais de espadas. Ah, entendi. Olha isso. Rei de ouros, valete de copas e 5 de copas. Tá. 10 de copas, 5 de paus, 4 de espadas. O que acontece aqui? Cavaleiro de paus, 9 de espadas, 10 de ouros. Aqui pode ser que alguém tenha... A partir do momento em que esse rei de ouros aqui revelou o desejo de se reportar a você, né, de te procurar para falar aqui alguma coisa, talvez pedir desculpas ou se declarar porque aqui a gente tem um pajem de copas, pode ser que esse rei de paus aqui, que clarifica a roda da fortuna, tenha tentado interferir para fazer a mudança desse destino. Então, assim, eu sei que tem algo aqui que está reservado para essas pessoas, mas eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso fazer com que alguém enxergue algo que não é verdade. 2 de espadas. Então, diante de algo aqui, eu preciso ter dúvidas. Ou eu preciso que alguém tenha dúvidas sobre o que sente, sobre o que pensa, eu não sei, sabe? Mas tem alguma coisa relacionada a isso. Eu não tô sentindo uma boa coisa aqui nessa rainha de copas. Rainha de copas e 6 de copas. Aqui pode ser que esse rei de paus aqui, ou ele tenha tentado colocar em questionamento, em dúvidas, os seus sentimentos, a verdade dos seus sentimentos. Ou pode ser que essa rainha de copas tenha ajudado esse rei de paus aqui nessa empreitada. Mas aqui, olha, é uma energia... Gente, é arcano maior, clarificando um arcano maior. A justiça e os enamorados. Essa união aqui, porque os enamorados me falam também sobre união, essa união aqui, ela é equilibrada, é uma união justa. Então eu sinto aqui que na mesma medida em que essa pessoa fizer por você, você vai fazer por ela. Aqui existe reciprocidade nas emoções, existe reciprocidade no doar. Ou vai existir, né, se for o caso aqui de vocês já terem se relacionado, ter havido algum problema. Eu falei sobre isso na leitura de Gêmeos. Mas aqui seguramente alguém quer criar uma dúvida aqui, sabe? Uma coisa de, será que é isso mesmo que você quer? Será que essa pessoa está sendo sincera? Só que esse rei de paus aqui, ele é mestre na manipulação. E ele já fez isso outras vezes. Qual o conselho aqui para câncer?
6 de espadas. Olha isso. Ás de copas, 4 de copas e o 8 de copas. Uma vez, você ou alguém teve a oportunidade aqui de viver um grande amor e talvez por capricho não tenha dado o devido valor e abandonou esse amor. E agora que essa energia volta, aqui é necessário enxergar exatamente o valor de uma relação. O valor de alguém. Ó, 5 de copas, 6 de espadas. Aqui tá falando sobre a energia de transição e de deixar a dor. Ah, entendi. 2 de ouros. Entendi. Aqui existe arrependimento a respeito de uma escolha do passado. Ou de mais de uma escolha que foi feita. Só que a orientação é justamente limpar essas energias. O 6 de espadas me fala da transição, então eu saio de um ponto para ir para o outro. O 5 de copas falaria aqui desse arrependimento, dessa lamentação, dessa mágoa. Então, assim, nossa, em algum momento eu fiz algo que eu não deveria. Transicione essa energia, né? Não esteja mais nessa polaridade. Vá para uma outra, porque aqui, ó, existe uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Ás de copas. E aí a receita é justamente entrar na energia do equilíbrio, que seria aquela energia que Buda falava, né? Sobre não estar tanto aqui nem tanto aqui. Eu preciso estar no meio para se alcançar o equilíbrio. Principalmente porque... Entendi. Eu quero confirmar aqui se eu posso falar isso. Porque veio uma coisa aqui pra mim, mas eu não tenho certeza se é. 4 de espadas. Bloqueia. 5 de espadas, a lua. Torre. Era exatamente isso que eu ia falar. Valete de copas. Cavaleiro de paus. Eremita. 3 de copas. Deixa eu ver como é que eu vou explicar, gente. Por muito tempo, tanto é que havia, né? Não sei se hoje ainda é costume, mas tinha muito a malhação de Judas. E por muito tempo se acreditou que Judas era uma figura muito controversa, diabólica, maquiavélica, ruim, por ter entregado o próprio amigo e mestre nas mãos daqueles que fizeram, né, tudo o que fizeram com Jesus. Mas pensando melhor, mas da mesma forma também existia, ou existe, né, uma teoria de que Jesus sim sabia o que Judas faria, já que ele sabia de tudo, ele sabia da maior parte das coisas, e aquilo foi quase que um combinado, porque as coisas precisavam acontecer exatamente daquela forma. Caso contrário, Jesus não seria reconhecido como Salvador. A crucificação foi necessária do ponto de vista de que ele precisava ser reconhecido como aquele que remiu a todos, né, como aquele que pagou pelo pecado de toda a humanidade. E não é tão fácil também fazer o papel do algoz. O que eu quero dizer é, considerando que a leitura de hoje é um complemento da leitura de ontem, alguém precisa entender que se de fato foi um camaleão e precisava ser camuflado, é quase como a energia de alguém que precisava ser infiltrado num grupo. Por isso, essa lua e os 5 de espadas saíram aqui. Para que no momento certo essa pessoa ela pudesse sair dessa energia aqui da escuridão. Quem, de todas essas pessoas que estavam aqui, todas elas interessadas em dinheiro, todas elas interessadas em bajular uma pessoa que elas julgam ser grande, que elas julgam ser muito, muito maior do que quase todas as outras pessoas. Quem poderia sair disso aqui e responder em nome do amor? Quem poderia fazer um movimento de ser justo diante de uma grande injustiça? É por isso que alguém estava camuflado. Para que essa energia aqui viesse à tona, à torre. Então, por mais que exista um arrependimento, existem coisas das quais a gente não tem controle e nem conhecimento e que fazem parte de um plano divino. No primeiro momento a gente não entende, no primeiro momento a gente se debate, mas existe sempre uma lógica por trás, assim como essa história que eu falei aqui sobre Jesus. Imagina se Judas não tivesse feito isso. É óbvio, outra pessoa poderia ter feito, mas a história seria completamente diferente. Se não tivesse havido a traição e, consequentemente, o perdão, o que significaria a gente prolongar esse conceito de perdão cristão, né? Nossa, se Jesus foi capaz de perdoar aquele que o vendeu, aquele que o levou à crucificação, a gente também pode perdoar coisas pequenas. E aqui a lógica é essa, não é enxergar a superficialidade de uma questão, é enxergar o que está mais a fundo. Se você não estivesse nesse lugar, quem teria feito esse movimento aqui em nome do amor? Eu vou sair daqui e vou derrubar uma estrutura, porque ela é completamente injusta. E quem de todas essas pessoas aqui teriam feito isso? Não haveria. É por isso que alguém aqui precisou ficar camuflado, sem ser visto, sem ser detectado. Cadê meu oráculo? Aqui. Tá vendo? O oráculo estava aqui, gente. Eu não enxerguei. Era óbvio para a espiritualidade, mas não era óbvio para um grupo, para você e nem para essa pessoa. Alguém precisava estar camuflado. Ele estava o tempo inteiro ali, mas não estava sendo visto. E aqui a gente teve também, ó, Rainha de Espadas invertido. Aqui a gente teve um 4 de Espadas. Que tá me falando dessa energia de
colocar, como que fala? Em quarentena. É como se alguém tivesse ficado aqui em quarentena, sabe? Até que fosse o momento certo de ser acordado. Tá vendo que tem um homem dormindo? Guerreiro? Então aqui, o momento certo para ser acordado. E quem acordaria esse guerreiro aqui seria justamente a claridade que entra por esse vitral. Que tem a ver aqui com que tem a ver aqui com a luz. Então a luz vai despertar aqui esse guerreiro. Ele sai dessa energia de escuridão, ele sai dessa energia de adormecimento para poder acordar. O que mais aqui a gente precisa saber? Olha, 9 de espadas, 6 de paus. Esse grupo aqui, ó, tá bastante preocupado em relação a essa exposição aqui. Por isso, ó, Rainha de Paus, o mundo, por isso existe tanta intenção aqui de fazer com que alguém se engane, continue no engano, continue no medo sobre energias do que nós temos. Na Justiça, Libra, na Lua, Câncer, no Rei de Paus, Áries, Leão, Sagitário. Nos Enamorados, Gêmeos. Na Rainha de Copas, Câncer, Peixe do Escorpião. E na Roda da Fortuna, Sagitário. Mas a gente pode falar aqui para Câncer sobre essa situação. Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Olha isso. O Sol, revelação, dependurado e a justiça. Gente, é exatamente isso aqui, tá? Ilusão, perplexidade, enamorados. Arrependimento, testemunho e desolação. Alguma situação ela continuaria escondida porque as pessoas aqui que se aliançaram, elas não tinham nenhum interesse em revelar isso. Se eu tô ganhando algo, se eu tô ajudando uma pessoa que eu julgo como poderosa, e essa pessoa em algum momento ela pode me ajudar a fazer algo, por que eu vou ajudar uma pessoa que não tem nada a me oferecer? Eu não vou fazer isso. Então, hombridade, dignidade e caráter aqui não estão em jogo para algumas pessoas, entende? O que é completamente diferente para você. Ou para alguém. O que mais vocês querem falar para Câncer, por favor? Deus, que seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Seja feita a sua vontade, nos revele a sua verdade. Exame. Imperatriz, ilusão. Perplexidade. Indecisão e arrependimento. Testemunho, desolação, iniciação. Rivalidade, comunhão e aprendizagem. Entendi. Ilusão, veemência, imperador. Eu sinto aqui que diante de uma revelação para alguém, e eu não sei se foi você, ou de fato alguém que tem a ver com você, é como se essa pessoa aqui ela tivesse ficado em choque, sabe? Tipo, nossa, eu não imaginava algo. E pode ter a ver aqui com essa ligação que há entre você e alguém. Desse arrependimento, dessa análise, dessa descoberta, vem uma energia aqui de arrependimento. Aqui a gente tem a ilusão no fundo do deck e o arrependimento. Então, eu não acredito que eu fui enganado, eu não acredito aqui que eu agi de uma forma completamente arbitrária e violenta com alguém. Só que agora essa energia aqui também está na energia desse imperador. É como se essa pessoa agora estivesse arrependida a respeito de ter acreditado nas mentiras de alguém. E tem uma energia aqui de fúria em relação a esse imperador. Só que só precisa de um ajuste de perspectiva, sabe? Por que exatamente eu fui levado até esse grupo? Espiritualmente falando, se você não acreditar em espiritualidade, mas pode ser que você acredite em destino ou na vida, na própria vida. Por que a vida me levaria para esse lugar? Por que logo eu, né? Qual o meu papel nessa situação? Porque é como se muita gente aqui estivesse entorpecida, com sentidos entorpecidos em relação aqui a esse imperador. Então eu não consigo enxergar a verdade. Eu coopero aqui com alguém. Descartando completamente o meu senso empático aqui, né? Aqui a gente tem um Rei de Copas na ciência e o exame logo em seguida. Então eu passo a não examinar algumas coisas e eu apoio incondicionalmente aqui esse imperador. Quando uma verdade vem à tona para alguém e tem a ver com essa ilusão, é quando essa pessoa aqui entra nessa energia de choque. É meio que assim, tudo fez sentido, tudo faz sentido, mas eu ainda tenho uma energia de arrependimento dentro de mim. Só que é essa energia agora que a espiritualidade está tentando trabalhar em você. A espiritualidade não quer que você entre nessa energia aqui de arrependimento, porque apenas precisa de uma mudança na perspectiva. Se você não estivesse nesse lugar, como as coisas mudariam? Para mim é o que está vindo aqui. Quem teria feito o que você fez? Talvez de confrontar aqui esse imperador. E de falar a verdade na cara dele, ou de mostrar uma verdade, entende? E aí, testemunho e baixo da perplexidade, ou seja, que teve uma prova de algo. A desolação, que é essa energia aqui até de vergonha, né? Nossa, eu tô desolado, tô desconsolado aqui. Que tá clarificando a indecisão, que é a energia dos enamorados, então tá me falando aqui de escolhas.
E a iniciação aqui, que é a energia do Ás de Paus, embaixo do arrependimento. Então eu dei início a algo, o Ás de Paus fala disso, eu dei início a algo, eu comecei uma situação aqui, e agora eu me arrependo dessa situação. Só que aí se lembre da história de Judas. Para alguns, Judas representa um vilão, e para outros que já tiveram contato com uma energia mais elevada a nível de consciência, a presença de Judas foi importante no sentido de, se ele não tivesse feito aquilo, Jesus não teria passado pelo que passou e não seria reconhecido como grande salvador, entende? A rivalidade aqui clarificando o testemunho, a comunhão clarificando o desconsolo e a aprendizagem, que é um rei de ouros, clarificando a iniciação. E aí a gente começou aqui essa rodada com a perplexidade, que é uma rainha de ouros, e fecha com o rei de ouros, que é a energia da aprendizagem. Entendi. Cara, olha aqui. Eu ia falar um palavrão. Isso aqui foi tão controlado, só pra você ter ideia, isso aqui foi tão controlado pela espiritualidade, que nas duas pontas aqui, a energia é como se fosse divina, entende? Não importa o que aconteça nesse decorrer, o que determinou o início de algo e a finalização de algo tem a ver com a energia divina. Alguém vai fechar um ciclo, e é por isso que esse rei de ouros aqui vem justamente no final. Cara, eu juro pra vocês que eu tô cada vez mais ficando chocada com essas leituras. Olha, desassossego, a magnificência, a afinidade. Aqui pra mim é isso que tá vindo, sabe? Aqui precisa, inesperado, transmutação. Uau, purificação. Inesperado, transmutação e purificação. Alguém aqui tá sendo purificado. Transmutando energias. Olha, desorientação. Porque essa pessoa aqui, ela tava desorientada. Completamente desorientada. Perdido ou perdida na vida. Eu sei que a vida não é só isso, mas eu não consigo entender exatamente o que eu tô fazendo aqui. E eu também não consigo entender o meu papel numa situação. E tá aí a resposta. Pra mim, a única coisa que tá vindo aqui, quem seria a outra pessoa que poderia fazer o que você tá fazendo e poderia sentir o que você sentiu? Não tem. Simplesmente não tem. Essa leitura é pra todos, gente? Não, tá? Principalmente porque é uma leitura mega estranha, mas pra quem for, vai se encaixar. 4 de paus. A carta das parcerias, da união, da celebração, da festa. Ó, o diabo. 8 de copas. Ás de ouros. Ai, gente, tá vendo? É isso aqui que eu tô falando. O imperador, olha isso. Diabo. Imperador, nos cortes. E o 4 de paus. Todas as uniões que foram feitas com esse imperador aqui tinham como ponto central vaidade, ego e bajulação. E quem poderia ter se afastado de um lugar, de um grupo, de uma situação, 8 de copas, que me fala dessa energia de abandono. Quem poderia ter feito essa transição aqui de abandonar um ás de ouros, abandonar um interesse material em nome do amor, em nome da gentileza, em nome da docilidade. Entende? Não teria. Você sabe como o ser humano é. Eles pediram aqui pra eu falar isso. Você sabe exatamente como o ser humano é. Como o ser humano é vaidoso, como o ser humano é interesseiro. E quem poderia ter feito isso? Então, mesmo que exista muito arrependimento aqui a respeito das escolhas que foram feitas, eu sei que é impossível não sentir, tá? Se eu falasse aqui pra vocês, olha, não sintam essa energia, não se prendam a essa energia, eu seria extremamente hipócrita, porque não é assim que as coisas funcionam. Essa coisa de positividade excessiva, de sempre enxergar um lado bom na história e fingir que as coisas, que o lado ruim não existe, que a dor não existe, não dá certo. Por quê? Porque a gente é humano. Nós não somos robôs. Então, é inevitável que a gente sinta determinadas emoções. É completamente natural. Represar isso ou não sentir aqui é o grande problema, né? Se você não sente, por exemplo, significa que você está com algum problema e precisa ser investigado. Pode ser alguma disfunção hormonal, pode ser algum desequilíbrio psicológico, uma depressão, não sei, mas não é saudável. Só que o que eles estão falando aqui é necessário atingir o caminho de Buda. E qual é o caminho de Buda? O caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Se você valoriza excessivamente o que você fez, você vai se prender num ciclo sem fim de arrependimento. E se você também for para um lado excessivo de se enxergar como mártir, você talvez corra o risco de se enxergar maior que todos. E não é isso que a espiritualidade quer. A espiritualidade só quer que você entenda que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente supõe, tá? E por mais que a gente não entenda no momento, sempre vai existir uma lógica por trás da ação do divino. Quem poderia, eles estão pedindo pra eu repetir, gente, eu sei que tá cansativo, mas pra mim também tá, mas eles estão aqui o tempo inteiro repetindo isso. Quem poderia ter sido infiltrado num grupo? Quem poderia estar acima de qualquer suspeita diante de tudo o que aconteceu? Quem poderia ter entrado nisso aqui e ter saído ileso? Você saiu ileso. Pode ter certeza disso. Eles estão pedindo aqui pra confirmar isso. Você está ileso. Ileso, intocável, de alguma forma. Quem poderia fazer isso aqui? Por quê? Porque existia um arrependimento sincero, existe um amor sincero, e outras pessoas aqui, elas não estão interessadas nisso.
Não se prenda no arrependimento. Viva a energia do arrependimento, viva a energia da perda, viva a energia do luto, mas respeitando e não entrando nisso de cabeça, porque se você entrar nisso de cabeça, talvez seja difícil sair. Na retribuição a gente tem, de novo, Sagitário, mas aqui nessa energia do Tarot Escorpião. No Rei e na Rainha de Ouros, Touro, Virgem ou Capricórnio. Nos Enamorados, Gêmeos, mas aqui Touro. E é isso. Câncer, eu espero que essa leitura tenha feito sentido, por mais estranha que seja, tá? Pra quem for, eu acredito que vai entender tudo. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Pra quem quiser e puder, pode contribuir através do Pix ou do Valeu Demais. A minha chave está na descrição dos vídeos. Qualquer valor será muito bem-vindo. Muito obrigada e até a próxima.